A expressão daqui, no princípio era o verbo, quer dizer simplesmente que o verbo sempre existiu. Que você pode caçar atrás, tempos atrás, e você sempre vai ver o verbo ali, vivendo, trabalhando, enfim, existindo ali. Se você for no tempo a mais longe que Adão, você vai ver o verbo já existia ali. Se você for, e por aí vai. Se você for caçar, cada vez mais, você vai sempre encontrar o quê? O verbo. O verbo estava ali. Então, é como uma linha, uma régua que mede o tempo. Imagina aí uma régua que mede o tempo, em que o seu tempo comece uma régua de 1 a 10. E o seu tempo começa no 10. E de 10 para 1 é os tempos antigos. Né? 9 é o tempo em que o Brasil foi descoberto. 7 é o tempo em que o dilúvio aconteceu. E por aí vai, os tempos antigos. E agora você tenta voltar a sua mente para esses tempos antigos. Pois bem, né? Quanto mais antigo você vai, quanto mais atrás no tempo você vai, você sempre vai encontrar que Deus já estava lá. Digo, você nunca encontra um momento em que Deus nasceu. Isso é incrível. Eu falei Deus porque é exatamente isto que o verbo significa. Né? Se você continuar a leitura do versículo, você vai ver aí. E o verbo era Deus, ou seja, quanto você nunca, é isso que o versículo está dizendo, você nunca vai encontrar a existência de Deus nascendo. Você nunca vai encontrar um ponto em que Deus, a partir desse ponto, Deus existe. A partir daquele ponto, Deus não existe mais. Não existe isso. Não existe tempo desta forma. Não existe tempo onde Deus não exista. Não é maravilhoso estudar este Evangelho de João? É um evangelho rico. É incrível. As traduções que tenho aqui sobre este evangelho são praticamente regras. Digo, é praticamente as mesmas coisas. Um diz, o outro vai lá e cola. É como se alguém tivesse simplesmente colado e copiado, colado e copiado. São traduções que deveriam ser de uma forma diferente, mas o Evangelho de João parece uma cópia. Digo, é um evangelho, vamos dizer assim, muito fiel ao que Deus quer. É um evangelho que tem muita coisa. Se você for em outras traduções, você vai pegar certas partes da Bíblia que são de uma certa interpretação diferente da outra. Mas quando você vai aqui no Evangelho de João, você vê as traduções praticamente a mesma coisa. Né? São traduções da mesma coisa. É claro que existem certas Bíblias, como a Bíblia Viva e a Linguagem de Hoje, que vão realmente ir para um lado muito diferente, até o ponto de serem consideradas até mesmo paráfrases. Mas ainda assim não se deixam a desejar na interpretação. A Bíblia na Linguagem de Hoje não vai diferenciar essa ideia, digo, não vai interpretar essa ideia. É bom lembrar que existe sim uma Bíblia linguagem de hoje e uma antiga, né? E essa é uma Bíblia muito polêmica, mas a nova que fizeram agora realmente não, enfim, é uma tradução que por menos até nesse versículo aqui, se você tiver elas em mãos, você vai ver que ela vai dizer algo que eu disse. Agora é só que ela vai mastigar muito o conteúdo, né? Então, e por aí vai. Enfim, eu não quero entrar nesse assunto. Pois bem, eu não quero mais me estender sobre esse assunto. Eu espero que você tenha entendido o que eu queria dizer sobre a questão do no princípio. Então, no princípio é isso. No princípio é um tempo, é um primeiro tempo, ou seja, é um tempo. A ideia aqui é passar. Deus sempre existiu, ou seja, o verbo sempre existiu. Agora, vamos trabalhar um pouco a questão do verbo. O verbo é palavra. Então, a palavra é interessante.
aqui vai ser uma expressão de falar de Deus, né? Digo, na Bíblia existem muitas palavras que vão trazer, muitos termos que vão expressar Deus, né? Digo, muitas expressões, por exemplo, o Senhor Deus, enfim, Deus forte, Deus eterno, enfim, Deus Todo-Poderoso, são maneiras de falar de Deus. Mas aqui, a maneira como ele usa a expressão Deus é simplesmente o termo verbo. Não é interessante isso? Porque se refere à palavra, digo, a conhecimento, né? Digo, a gente, ou o ser humano, é um ser sanguinário, é um ser que gosta de sangue. Então, por exemplo, símbolo, se você perguntar para um ser humano o que é símbolo de poder para ele, vai dizer um carro luxuoso, uma Ferrari, sei lá, o que é símbolo de poder para um adolescente, a namorada mais linda da escola na mão dele, sei lá, por aí vai. O que é símbolo de poder hoje para uma pessoa? Uma arma na mão? O que é símbolo de poder para o mundo? Uma bomba atômica no seu quintal? Então, o mundo tem esse tipo de símbolos de poder. E quando se vai vir para a Bíblia, a gente vai ver que Deus ele é diferente disto. Digo, ele é diferente de uma maneira incrível. Não é um diferente de 90%, diferente de 80%. O ser humano é como se o ser humano não tivesse, vamos dizer assim, passado por perto da ideia do que para Deus é um símbolo de poder. É uma coisa muito interessante. A expressão que ele vai usar para definir a si mesmo é palavra. É verbo. Pensa só nisso. Pensa só nisso. Uma vez eu assisti um filme. Era sobre historiadores que tentavam descobrir tesouros antigos. E o tesouro que eles descobriram, eles pensaram que seria ouro, pedras preciosas, essas coisas, e o que descobriram foi papéis, conhecimento. E isso é uma ideia que se propaga em meios científicos, em meios de faculdade. Ou seja, Albert Einstein disse que o conhecimento é poder, ou é uma frase atribuída a ele. Eu vi uma frase desta e tinha lá o nome dele lá como sendo autor. Eu não conferi a fonte, mas a frase é interessante. Conhecimento é poder, ou seja, o conhecimento intelectual que se refere ali, o conhecimento que você coloca na mente, aquilo que você coloca no aprendizado na mente ali. Não necessariamente o modo de vida que ele está se referindo, mas ele vai dizer, conhecimento é poder. Pensa só nisso. Olha só o que foi que o homem construiu a partir do conhecimento. Uma bomba que pode dizimar cidades em questão de segundo. Matar milhares em questões de anos ao longo do tempo. Uma bomba H. Enfim, aquilo foi gerado a partir da onde? A partir do conhecimento. Ou seja, o conhecimento é poder. Pensa no poder que é uma bomba atômica. De onde é que saiu a bomba atômica? De um conhecimento maligno? Não sei. Não quero dar mérito, não quero dar julgamento quanto a isso. Mas é uma coisa interessante, aquilo veio do conhecimento. Pegue dois soldados, pegue dois países.